Olá, eu sou a investigadora. Bem-vindo ao Arquivos da Crueldade, um canal onde os mistérios mais sombrios e os casos mais intrigantes são investigados e desvendados. E aqui, cada nome repousa como uma cicatriz aberta da história. Hoje, trago para vocês um caso tão impressionante quanto misterioso, que continua sendo uma das maiores audácias do crime no Brasil: o assalto ao Banco Central de Fortaleza, no Ceará. Mas antes de mais nada, se você é fascinado por histórias de crimes, mistérios e enigmas, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também são true crime como você. Então, vamos para mais um capítulo nos Arquivos da Crueldade. Em 2005, uma cidade no Nordeste brasileiro, Fortaleza, foi palco de um assalto que desafiaria as mais ousadas mentes criminosas do país. Um plano de tamanha complexidade que deixou até os especialistas de boca aberta e ainda hoje é lembrado como uma das maiores ações de crime organizado da história. Mas o que se passa na mente de um criminoso ao orquestrar uma ação desse porte? Quais são os limites da audácia humana? Aconteceu na madrugada do dia 6 de agosto de 2005. Mas antes de adentrarmos aos detalhes do que muitos chamam de um assalto perfeito, preciso te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar um crime planejado por mais de 6 meses em que os criminosos disfarçaram sua operação como um simples trabalho de reforma? É isso mesmo. O Banco Central de Fortaleza, situado em pleno centro da cidade, foi alvo de um plano tão engenhoso que passou despercebido até pelos próprios funcionários do banco. Tudo começa como uma verdadeira obra de engenharia. Um grupo de criminosos, alguns deles especializados em escavações e outros em furtos, conseguiu, sem chamar a atenção, cavar um túnel do tamanho de uma sala de aula inteira, ligando uma casa vizinha ao banco. Eles utilizaram uma casa localizada ao lado do prédio da instituição financeira como ponto de partida. A estratégia parecia simples à primeira vista, mas por trás de cada movimento havia algo muito mais complexo. Eles passaram meses realizando escavações secretas todos os dias sem que ninguém desconfiasse. O mais impressionante é que o túnel foi cavado com uma precisão quase cirúrgica. Não havia marcas visíveis nem qualquer indício de que algo estava sendo feito. Enquanto isso, dentro do Banco Central, o pessoal do banco nem sequer desconfiava do que estava acontecendo. Ninguém questionou o fato de uma casa ao lado estar constantemente recebendo materiais de construção e um movimento constante de operários. No dia do assalto, o plano finalmente se concretizou. Os criminosos já haviam chegado até o cofre do banco, um cofre gigantesco que continha milhões de reais. E como fizeram isso? Com a ajuda de explosivos sofisticados, eles conseguiram abrir a estrutura blindada e acessar o que muitos chamam de um dos maiores tesouros do Brasil. Mas a verdadeira grandeza desse crime não está apenas na quantidade de dinheiro roubado, mas em como ele foi realizado. Eles estavam anos à frente de qualquer outra quadrilha, mostrando que o crime organizado não é só violência, mas também inteligência e ousadia. Mas não foi só o cofre que impressionou, não. O que torna esse caso ainda mais bizarro é que os criminosos conseguiram retirar o dinheiro do banco, sem deixar nenhum vestígio. Em plena luz do dia, os bandidos estavam dentro do banco como se fossem parte do cotidiano da instituição. Após o assalto, os criminosos desapareceram sem deixar rastros. Muitos acreditam que o dinheiro foi enterrado em locais secretos. Outros sugerem que a quadrilha teve apoio de poderosos
dentro e fora do Brasil. O mais estranho de tudo é que até hoje a maior parte do dinheiro nunca foi recuperada. E os responsáveis, apesar de algumas prisões, continuam sendo um mistério. É como se o crime tivesse se tornado parte de um grande enigma. A cada pista que surge, novas perguntas se abrem. Até hoje, pesquisadores e detetives tentam entender como uma operação dessa magnitude pôde ser realizada sem que ninguém percebesse. O assalto ao Banco Central de Fortaleza se tornou um ícone da cultura popular. Filmes como O Grande Golpe e O Roubo do Século não só recriaram esses crimes, mas também fizeram o público se perguntar: como é possível que algo tão espetacular tenha acontecido na vida real? Hoje, a história do Banco Central é parte de um gênero cinematográfico que envolve planejamento meticuloso e crimes audaciosos. E o mais intrigante disso tudo é que o fato de que até hoje algumas partes dessa história permanecem um grande mistério. O que aconteceu com a quadrilha após o assalto? E de onde veio o financiamento para uma operação de tamanho porte? Como um grupo de criminosos conseguiu se infiltrar na própria estrutura de um dos bancos mais importantes do Brasil? Embora muitos dos criminosos tenham sido presos, a dúvida ainda paira no ar. O assalto ao Banco Central de Fortaleza não é apenas um caso de assalto. Ele simboliza uma era de complexidade no crime organizado e serve como um aviso. Os criminosos não só estão aprendendo a usar a força, mas também o intelecto. Um crime como esse não é simples, ele é quase uma obra-prima. E quando pensamos em um assalto, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é de criminosos armados invadindo um banco à luz do dia, com adrenalina a mil e o caos se instaurando. Mas no caso do Banco Central de Fortaleza, não era assim que as coisas estavam acontecendo. O crime que se desenrolou naquele fatídico dia não era apenas sobre força bruta, mas uma operação que exigia paciência, silêncio e principalmente um planejamento precioso. O plano começou muito antes da execução. Como mencionei, eles cavaram um túnel, mas esse não era um túnel qualquer. A escavação durou cerca de 3 meses. Eles se esconderam em plena vista. Durante todo esse tempo, os criminosos realizaram escavações minuciosas dia após dia, até conseguirem se infiltrar nas entranhas do Banco Central, sem levantar qualquer suspeita. Quem os via na rua nunca imaginaria que estavam prestes a realizar um dos maiores roubos da história do Brasil. Mas o mais impressionante foi como conseguiram acessar o cofre do banco. O Banco Central de Fortaleza era e ainda é um dos mais seguros do país. Tinha sistemas de segurança avançados e estava praticamente blindado contra qualquer tentativa de invasão. Contudo, os criminosos tinham um truque na manga. Eles sabiam que não poderiam simplesmente chegar e abrir o cofre. Eles precisavam fazer isso de uma forma sutil e sem causar alarde. E é aqui que entra um detalhe crucial. Eles utilizaram explosivos, mas não era qualquer explosivo. Para quebrar o cofre, eles precisavam de uma mistura específica, uma composição que permitisse a abertura da estrutura sem que a destruição fosse massiva e visível. Cada detalhe foi meticulosamente calculado. Eles sabiam o tipo de material que estavam lidando, as vulnerabilidades da estrutura e, principalmente, as rotinas do banco. A execução do assalto foi calculada ao milímetro. Na madrugada do assalto, quando as ruas de Fortaleza estavam praticamente vazias e as autoridades ainda despreparadas para tamanha ousadia, os criminosos entraram em ação. Utilizando o túnel já pronto,
se aproximaram da base do cofre. Depois de meses de preparação, eles estavam finalmente dentro do banco. Quando a polícia chegou ao local, já era tarde. O cofre estava aberto e o dinheiro havia sido retirado. O caso rapidamente se tornou um tema de discussão nacional e não apenas entre autoridades e especialistas. Ele inspirou filmes, livros e até séries de TV que tentaram replicar o que muitos consideram um assalto perfeito. O mais famoso deles, sem dúvida, foi o filme O Roubo do Século de 2020, que narra de forma dramática e ficcional o grande roubo realizado na madrugada de agosto de 2005. Mas aqui está o grande mistério. Por mais que o filme seja uma dramatização, ele retrata de forma notável a complexidade do caso real. Alguns detalhes do filme são tão semelhantes aos eventos que muitos acreditam que a ficção, em alguns aspectos, conseguiu captar a essência do que realmente aconteceu. Quem eram os criminosos? E como conseguiram planejar e executar um crime tão perfeito? Bem, até hoje, estas respostas estão envoltas em névoa. Apesar de algumas prisões e de um grande esforço investigativo, o mistério do assalto ao Banco Central permanece quase inteiramente sem respostas. Uma parte significativa do dinheiro nunca foi encontrada. Acredita-se que a quadrilha tenha escondido os valores em algum lugar secreto, possivelmente fora do Brasil. Alguns rumores sugerem que o dinheiro foi lavado e enviado para países como a Colômbia e o Paraguai, mas até hoje não houve nenhuma confirmação oficial sobre isso. Em 2007, a polícia conseguiu prender vários integrantes da quadrilha, incluindo o líder do grupo, mas, surpreendentemente, a maior parte dos envolvidos jamais foi identificada. E há algo ainda mais misterioso nesse caso. Um dos principais suspeitos, conhecido como o Mestre, foi apontado como o cérebro por trás do assalto. Mas, curiosamente, ele nunca foi encontrado. Alguns afirmam que ele teve apoio de dentro do próprio sistema bancário. Outros acreditam que ele foi encoberto por facções criminosas ainda mais poderosas. Em 2013, um dos fugitivos foi identificado como sendo um homem conhecido por ser extremamente habilidoso em planejar crimes de grande porte. Ele havia sido líder de outras operações antes e após o assalto, mas até hoje não se sabe ao certo quem são todos os membros da quadrilha. As investigações continuam sendo conduzidas, mas como em um jogo de xadrez, parece que cada movimento feito pela polícia leva a um beco sem saída. É nesse ponto que entra a importância do nosso trabalho aqui no Arquivos da Crueldade. Casos como o do assalto ao Banco Central de Fortaleza são o que nos fazem refletir sobre os limites do crime organizado e o impacto de ações tão ousadas na sociedade. E é por isso que estamos aqui, desvendando os detalhes mais sombrios desse mistério. O legado do assalto ao Banco Central é evidente na forma como ele inspirou toda uma geração de criminosos e cineastas, mas também nos força a questionar até onde o crime pode ir quando as leis, a segurança e as instituições são falhas. E como um assalto desse porte pode passar despercebido, deixando uma cidade inteira, um país inteiro, sem respostas. Com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo intrigante dos Arquivos da Crueldade. Mas lembre-se, o caso do assalto ao Banco Central não é um caso encerrado. O mistério persiste e a história ainda pode ter mais capítulos ocultos. Mas a pergunta que ainda ecoa é: quem são os verdadeiros responsáveis? Será que o que sabemos é apenas a ponta do iceberg?